Estou aqui para falar para vocês um pouquinho de como foi o processo, né, da aquisição da minha casa própria. Já estou aqui para dizer que não é milagre, milagre sim, né? Porque tudo que vem na nossa vida vem de Deus. Deus faz milagres. Mas eu estou querendo dizer assim que existe um esforço mútuo, né? Que Deus faz o milagre, mas você tem que pisar nas águas primeiro. Então, assim, vou contar um pouquinho como é que aconteceu comigo. Eu morava de aluguel, eu tenho 3 filhos, a minha filha mais velha já não morava mais comigo, mas eu tinha mais 2 pessoas que dependiam de mim. E eu sempre trabalhei autônoma, né? Eu fazia cabelo na minha casa mesmo, já para não ter que pagar 2 aluguéis, que já cheguei ao ponto de pagar 2 aluguéis. O aluguel do ponto que eu trabalhava e o aluguel da minha casa. Aí quando eu decidi que eu ia começar a construir, porque eu já tinha o lote, né? Então eu botei o salão na minha casa para economizar. Foi fácil? Não, não foi fácil. Não foi fácil porque não é fácil você conciliar trabalho e casa tendo 2 crianças, eu tinha uma criança e um adolescente. Então foi bem desafiador, mas eu tinha um propósito, né? E quando a gente tem um propósito, a gente tem que renunciar, né? Muitas vezes o conforto, muitas vezes a privacidade. E esse vídeo é também sobre conquista, mas também sobre renúncias. Porque houve muitas renúncias, muitas renúncias, muitas, muitas. Meu Deus, eu tava ali lembrando, né? Como que eu olho hoje, né, para o que o Senhor me ajudou a conquistar, e eu vejo que a vitória foi grande, mas também houve muitas renúncias. Então, assim, gente, eu tive que levar o salão para dentro da minha casa. E na época, eu ainda não tinha uma maquininha. Na verdade, eu até tinha uma maquininha, mas ela tinha um juros muito alto. Aí tinha cliente que ia fazer o cabelo comigo e eu dizia, olha, eu já tinha conversado, gente, com o dono de uma loja de material de construção. Eu já tinha conversado com ele. Era a loja perto da minha casa, quase em frente à minha casa. Aí eu falei com ele que se tivesse alguma cliente que podia, né, que quisesse passar o cartão lá, você poderia passar e ele anotar, né? Anotar lá aquele crédito lá para mim. E ele concordou. E quando eu vi que estava dando certo, porque a maquininha dele era aquela maquininha grande, né, que os juros era maior. A minha maquininha pequenininha, os juros absurdos, né? Comenta aí se vocês já usaram essa maquininha pequenininha, que é um juros absurdos. Então, minhas clientes passavam lá nessa maquininha dele, como se eu tivesse comprando na loja, mas na verdade ele anotava lá que eu tinha um crédito na loja. Então, eu gostei muito disso, porque também evitava, gente, que eu gastasse. Evitava que eu gastasse. Então, como eu já tinha esse projeto na minha mente, que eu ia construir minha casa, que eu ia sair do aluguel, então foi mais uma forma de eu economizar. Então eu fiz isso nessa loja, só que essa loja que eu fiz isso não tinha material grosso, né? Que era tijolo, brita, areia. Aí eu gostei, deu tanto certo isso que eu falei com outra loja, que era mais adiante, assim, na outra rua, se eu podia fazer isso. E assim, gente, o que é que acontece? Eu moro numa cidade pequena aqui no interior, né? Aqui no interior da Bahia. Pelo sotaque vocês já perceberam. Então, assim, aqui é bom você morar num lugar pequeno por uma situação. Lógico que tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim, né? Então, assim, o lado bom é que quando você é uma pessoa que você procura andar corretamente, as pessoas sabem que pode confiar em você. Pode até não falar bem, mas sabe que pode confiar. Mas se você não paga, né, como deveria, né, dá um bolo ali, como a gente fala aqui, né, dá um bolo aqui, aí também se espalha, ninguém confia. Então, né, eu tinha, assim, uma credibilidade, né, no meu bairro, já moro aqui há bastante tempo, então as pessoas sabiam que poderia confiar em mim. Então, outra coisa, no meu salão eu tinha manicure, né?
Às vezes, quando a manicure não ia, não podia ir, eu fazia, né? Eu fazia a unha, mas eu também fazia cabelo, boto mega hair, né? Que hoje ainda trabalho com salão de uma forma menor, mais reduzida, mas ainda faço, né? Já colocava mega hair na época. Eu também coloquei uma mini lojinha na minha sala, então eu tinha roupa infantil, roupa masculina. Então, assim, eu procurei trabalhar o máximo que eu pude, né? Aproveitando já o meu nicho de cabelo. A cliente ia lá para fazer o cabelo, mas lá também poderia sair com vestido, ela saía com uma bolsa, ela saía com a roupa para o filho. Já tô aqui junto dando dica de empreendedorismo, viu, gente? Então, assim, eu vendia também cosméticos, também tinha cosméticos. Então, ainda que ela não comprasse para ela, mas ela comprava para dar de presente a alguém. Então, assim, gente, eu procurava na minha sala ter de tudo um pouquinho. E ali, enquanto eu estava fazendo o cabelo, eu estava também falando. Aí, se ela falava que ela ia para uma festa, eu dizia, já comprou presente, né? Aí, dia das mães, eu também fazia aquela promoção, já divulgava. Então, assim, gente, eu procurava trabalhar, né? Me esforçar, dar o meu melhor no meu trabalho. E eu guardava cada centavo. Isso é muito importante. Eu tive que tomar atitudes muito radicais. Muito radicais. Eu sei que vai ter atitude, que vai ter gente que vai dizer, não precisava tudo isso. Gente, mas é porque é uma questão de mentalidade. No meu caso, eu precisei trabalhar a minha mente. Por quê? Se eu abrisse exceção para o final de semana, sair com meus filhos para uma sorveteria, para uma pizzaria, eu ia querer fazer isso todos os meses. E aí ia ficar mais difícil. Então eu mentalizei que eu ia ter que viver 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque eu passei por isso por 3 anos. Eu mentalizei que eu precisava fazer muitas reduções para conquistar o meu objetivo. Então eu fiz muitos esforços e muitos sacrifícios. Gente, teve uma coisa que me marcou, teve uma situação que me marcou. Aí você pode dizer, precisava? Não, precisava, né? Pode ser que você tenha um equilíbrio até melhor, mas eu precisei. Chegou um extremo que o meu filho quebrou a sandália dele. Aí eu coloquei um ferrinho assim, né? Aí depois o ferrinho quebrou. E aí eu tava sem tempo, né, nesses dias para ir comprar a sandália, porque no bairro eu vendia, mas era mais caro, eu queria comprar uma sandália mais em conta. E meu filho ficou descalço em casa 2 dias. Aqui é muito quente. Não fez tanta diferença para ele. Acredite, ele nem se importou. Mas para mim, com coração de mãe, aquilo me incomodou e me marcou muito. Aquilo me marcou muito. Então, assim, foi importante para mim, foi. Porque essa situação que eu vivi, do meu filho ter ficado sem sandália, me mostrou que eu precisava levar muito a sério os meus objetivos. Então, eu não comprei mais roupa para mim. Eu passei com o que eu tinha. Os meus filhos passaram com o que eles tinham. Não faltou alimento, mas eu dei prioridade a o que era extremamente necessário. O que foi que eu fiz, gente? Eu não fui mais fazer mercado todos os meses. Eu comecei a fazer feira. Bem cedinho, meu filho adolescente, eu dava a lista a ele do que tinha que comprar na feira. E ele pechinchava e ele já sabia onde ir. Ele trazia sacolas de feira toda semana. Tudo certinho, no que estava na lista ele trazia. E foi muito bom, porque ele trazia a carne barata, ele trazia um frango mais barato, fresquinho. Ele trazia legumes, verduras. A gente comia bem e saudável. Eu ia no mercado, mas eu ia no mercado a cada 3, 4 meses, comprar um sabonete, um shampoo, um sabão em pó, essas coisas que eu tinha que comprar no mercado.
Porém, eu percebi que quando eu ia no mercado todo mês, eu acabava gastando além do que necessitava. Porque você vai no mercado comprar um sabão, você já compra outras coisas que poderiam passar se você não tivesse ido lá. Então, isso para mim também foi uma outra ação que me ajudou muito. Eu tô achando que vai ficar longo esse vídeo, né, gente? Mas veja só, eu passei por essa situação de me observar e observar o que eu comprava durante 3 anos na minha vida. 3 anos. A diversão. A gente assistia filme. Tem um primo meu que eu amo muito ele, a gente ia para casa dele dia de domingo, de tarde, a gente ia andando e voltava andando. Então a gente assistia filme lá, que ele tinha uma TV bem grandona, a gente assistia. Ele tem também um refletor, ele botava filmes diferentes que ele buscava, né, na internet. Então assim, a gente procurava diversão que não tivesse custo ou custo zero. Fazia um cachorro quente, eu mesma fazia o cachorro quente, então baixou o custo das coisas. Fazia um suco natural. Então, gente, foram 3 anos que eu me reinventei. Eu me reinventei. E eu percebi que nós passamos bem, nós nos vestíamos bem com tudo que a gente já tinha em casa. Então, foram 3 anos só juntando. E aí eu vou resumir aqui, mas esse vídeo vai ter a parte 2. Vou resumir aqui. Eu consegui juntar mais ou menos em casa, na minha mão, 12 mil reais em casa. Consegui juntar também no material de construção, o pessoal passando o cartão lá. Cada loja juntou uma quantidade, eu não lembro exatamente o valor agora, mas foi o suficiente em cada loja para eu pegar o material de começo, sabe? Aquele material grosso, brita, areia, ferragem, cimento. Juntou um suficiente para eu pegar esses materiais, o grosso. E eu também tinha um crédito, porque aqui na minha cidade, eu acredito que na de vocês também, é até bom vocês verem esse crédito, que é para microempreendedor. Então, para microempreendedor tinha esse crédito com juros bem baixinho, e aí nesse microcrédito a gente entrava em grupos, né? Em grupos de 3 pessoas ou mais, eu preferi sempre 3, porque como eu sempre fui coordenadora, eu queria pessoas que não me dessem dor de cabeça. Então a gente fazia esse microcrédito e sempre pegava a cada 6 meses um valor. Então eu sempre paguei direitinho, então eu tinha também esse microcrédito, que não era muito dinheiro, gente, não é muito dinheiro, mas quando você tem um pão em um pedaço, né, assim que a gente fala, já é um pão e meio. Então tinha também esse microcrédito. Eu sei que no dia que eu pedi a Deus e disse, eu vou começar, as portas começaram a se abrir, as coisas começaram a fluir. Gente, eu estava disposta a entrar na minha casa do jeito que desse. Eu queria sair do aluguel. Eu não estava preocupada com luxo. Eu estava preocupada em sair do aluguel. Porque eu sabia que se eu saísse do aluguel, o dinheiro que eu pagava aluguel já era um dinheiro para eu estar investindo na minha casa. Então eu estava muito focada nisso. E eu estava acreditando que eu ia entrar na minha casa, tipo assim, sem rebocar, né? Sem fazer o embolso, só com os blocos. E o chão tinha que ter o piso de cimento, porque o meu filho caçula tinha muitas alergias. Então não tinha como entrar no chão sem fazer, né, o piso, pelo menos o piso de cimento. E foi aí que eu digo a vocês que quando você coloca o pé no mar, o Senhor lhe sustenta sobre as águas. Porque foi o que aconteceu na minha vida. Quando eu decidi começar, teve uma cliente que me ajudou, o esposo dela era mestre de obras, então ela disse, meu esposo vai te indicar pedreiro bom, pedreiro honesto. Então eu já vi a mão de Deus agindo. Aí ele me apresentou um pedreiro bom, um ajudante bom.
Não foi barato, gente, porque mão de obra boa não é barata. Você não vai achar uma mão de obra boa barata. Você vai achar a mão de obra boa com preço justo. Mas o que é que eu queria? O que era que eu prezava? Eu prezava uma construção firme e segura, não é? Que minha casa hoje, até para botar um prego na parede dá trabalho. Eu queria algo que fosse forte, né? Que eu entrasse com os meus filhos e me sentisse segura. Então assim aconteceu. Eles entraram e aí eu comecei, gente, a pedir a Deus ali direção. E foi acontecendo, trabalharam rápido, não cobraram baratinho, mas cobraram preço justo e trabalharam honestamente. Gente, começou a obra rápido e eu chegava aqui e eu via a evolução das coisas. E aí eu fui nas lojas, né, que eu tinha já pago parte do material, e eles foram entregando o material e foram trabalhando. Então o meu projeto, o que eu calculei, é que eu ia entrar sem o reboco das paredes, né, sem o embolso das paredes. Então assim, quando começou a obra, que eles colocaram, né, que eu decidi colocar a laje, porque por uma questão de segurança, como eu disse a vocês, eu morava sozinha, eu tinha medo, que eu morava sozinha com os meus filhos, então eu tinha medo de telhado. Eu queria a laje grade para me sentir segura. Então quando colocou a laje que eu vi, né, as paredes assim, eu digo, eita, aqui já dá para eu entrar. Eu boto umas tábuas, eu não tinha dinheiro para grade, nem tinha dinheiro para a porta. Então, eu imaginei que eu ia botar assim umas telhas de metal e ia fechar. Mas Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Sobrou material. Sobrou material. É como se o material tivesse multiplicado. Eu digo que houve um milagre da multiplicação aqui. Porque sobrou material. E aí o pedreiro disse, olha, sobrou material que dá para rebocar a casa e ainda dá para fazer em volta da casa para não ficar poeira. Eu disse, certo, sobrou material, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Ele disse, olha, eu já percebi que a senhora é uma pessoa honesta. A gente finaliza aqui o que tem que fazer. Olha Deus agindo, gente. A gente vai colocar, né, o reboco nas paredes e a gente vai tirar todo esse barro aqui em volta e vai colocar cimento, vai ficar tudo limpinho. E já dá para a senhora se mudar desse jeito. E a senhora trabalha, né, como a senhora trabalha, né, no salão, então a senhora paga a gente por semana. Gente, Deus fez um milagre tão grande na minha vida, que eu já tinha clientes, os clientes aumentaram e eu comecei a trabalhar mais. E todo final de semana eu tinha um dinheiro para pagar eles. Aí quando eu achei que já estava bom, que eu ia me mudar do jeito que estava, meu irmão, eu tenho um irmão maravilhoso, abençoado por Deus. Ele me procurou, ele disse, olha, eu posso colocar o piso para você e fazer alguns acabamentos, instalar o vaso sanitário, que eu não tinha instalado ainda, e colocar as portas. Aí eu disse, mas eu também não tenho como te pagar. Ele disse, você vai me pagar como você pagou os pedreiros. Toda semana você me paga. Aí eu fiquei pensando, disse, meu Deus, é um sonho para mim entrar na minha casa com um piso. Meu Deus, entrar na minha casa com porta. Mas agora, onde é que eu vou conseguir esse dinheiro? Aí, veja só. Eu fui no material de construção, que eu passava, que as clientes passavam o cartão lá. Aí conversei com eles me deram crédito, eles disseram, pode pegar aqui, pode pegar as portas, as janelas, que eu peguei acrílico, né, boa parte eu peguei acrílico, eu peguei janelas acrílicas e peguei vaso sanitário, eu peguei conexão, né, de encanação dos vasos sanitários, de chuveiro, alguns materiais de acabamento. Eles confiaram, eu comprei lá para parcelar, para eu estar pagando por semana. Meu irmão confiou também de eu pagar por semana. Então, assim, gente, e eu não tinha o dinheiro de comprar o piso. Mas lembra desse microcrédito que eu falei para vocês? Pois é. Eu conversei com o pessoal, consegui um dinheiro individual. Deu certinho, nem mais nem menos. Certinho para comprar o piso, a argamassa e o reajunte. Meu irmão colocou o piso, colocou tudo certinho.
Então, assim, teve semana que não tive como pagar o material de construção e pagar o meu irmão ao mesmo tempo. Mas aí teve semana que eu paguei um a um e paguei a outro. Gente, eu sei que o milagre aconteceu e eu entrei na minha casa. Eu entrei na minha casa, eu chorava tanto, eu chorava de tanta alegria. Apertou, apertou. Mas a alegria foi tão grande, porque eu saí do aluguel e eu entrei na minha casa. E aí eu não tinha porta da frente. A gente colocou uns pregos assim, ó, e fechou com as tábuas e entrava pela porta da cozinha. Aí uma pessoa, um irmão da igreja, que Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Deus ainda fala, gente. Deus fala com pessoas. Um irmão da igreja veio ver aqui, que eu toda feliz mostrando, ele disse, eu vou te dar a porta. A sua porta da sala é a janela de presente. Eu não pedi, ele disse, eu vou te dar e você não pode recusar. O pessoal veio aqui, mediu e a porta da sala é uma porta linda. Então, assim, ele me deu a porta e a janela. Gente, então, assim, acreditem, sabe? Se você tem um sonho, lute, lute, não fique esperando as coisas caírem do céu, sabe? Não fique esperando aparecer de repente aquele marido rico, aquele homem maravilhoso. Se surgir, glória a Deus, mas se não surgir, lute, trabalhe, sabe? Confie em Deus, confie no Deus que você serve. Porque se você se esforça, Deus te ajuda, sabe, gente? É maravilhoso quando você crê, quando você se esforça, quando você luta, as coisas acontecem. A própria palavra de Deus diz, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra. Então eu pedi e eu busquei. E eu busquei como? Eu busquei orando, eu busquei trabalhando, eu busquei economizando, eu busquei me esforçando. E no próximo vídeo eu vou estar fazendo um tour aqui da nossa casa para vocês. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar, tá bom? Mas vai ter a parte 2 também desse vídeo, porque tem outros detalhes para eu contar para vocês. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, acompanhe a gente aqui que vai ter muitos vídeos legais e eu falando para vocês como foi, né, que fui fazendo outras etapas aqui da nossa casa. Eu espero de coração que eu tenha inspirado você. Eu espero de coração que esse vídeo tenha servido para te dar coragem, para te dar esperança, né? Que dá sim para sair do aluguel com pouco dinheiro. Lógico que eu já tinha um lote, mas da mesma forma que eu economizei para fazer a casa já tendo um lote, você pode economizar para comprar o seu lote, tá bom? E eu tenho um testemunho também para dar aqui do lote, viu? Beijo, se inscreve no canal e vem com a gente.